De volta com o programa Painel Livre. Hoje estamos falando sobre o Dia da Liberdade dos Cultos, recebendo a Valmira da Conceição Alves de Oliveira, que é preletora da Seitonoye aqui em Diamantina, e também um bandista, Carlos Alexandre. Valmira, como é que é a organização da Seitonoye? Existe templos, igrejas, como vocês se reúnem, como é? A gente tem, aqui em Diamantina a gente tem uma associação, é a Associação Local de Diamantina. Ela pertence a uma regional, que é em Belo Horizonte, em vários estados de Minas tem regionais, então ela está ligada à regional. Belo Horizonte tem duas regionais, que é a Caiçara e o Paraíso. A gente pertence à regional Caiçara. Essas regionais estão ligadas à sede central, que é São Paulo, em São Paulo. A sede central fica em São Paulo. Tem várias academias de treinamento espiritual, porque é uma filosofia espiritualista, e ela então treina os adeptos através de seminários, conferências, cursos, módulos de estudo, que a gente tem nas academias, nas regionais, e inclusive nas associações. Nós tivemos aqui até 2010, nós tivemos de 2002 a 2010, nós tivemos módulo de estudos, onde os preletores de Belo Horizonte vinham dar aulas para a gente aqui, e a sede central, que é em São Paulo, ela tem regionais em quase todos os estados do Brasil, e ela pertence à sede internacional, que é no Japão, continua no Japão, e todos os países onde tem Seitonoye tem uma sede central pertencente à sede internacional, que é ligada à sede internacional. Mas existe culto, existe uma reunião, como é que é? Tem, é semanal? São reuniões que acontecem, além dos seminários, né, grandes seminários, como, por exemplo, dia 24 de julho, aconteceu no Ibirapuera, em São Paulo, a 56ª Convenção Nacional de Jovens, onde reúne milhares de jovens para ouvir palestras e falar sobre a filosofia. E temos seminários, como acontece todo ano, o Seminário da Luz, em todas as regionais acontece o Seminário da Luz, que é levar as pessoas a manifestar a luz que a pessoa já tem, que é o Deus interior. Esse Deus interior se manifesta através dos pensamentos positivos, das boas ações, do amor, do perdão, da gratidão. Agora, com relação a essas reuniões, né, que em outras religiões seriam os cultos ou a sua manifestação, existe uma norma ou uma normatização daquilo que será discutido? Quer dizer, o que vai ser discutido na próxima reunião será discutido no mundo inteiro? Isso. Nós temos o Domingo da Seitonoye, que acontece todos os domingos a partir de das 9 às 11, e isto acontece em todas as regionais, acontece na sede central em São Paulo, em todas as regionais e em todas as associações locais. Acontece no mesmo dia, no mesmo horário, com o mesmo tema. São temas diversificados. E temos reuniões que aqui, por exemplo, em Diamantina, a gente tem reunião na quarta-feira, toda quarta-feira, de 7h30 às 21, de 19h30 às 21h30, e ali a gente tem temas que a gente estuda das revistas que são publicadas, a gente tira ali um tema e estuda sobre aquilo para estar passando para as pessoas, esclarecendo sobre a filosofia, e temos ainda os livros, onde a gente tem o estudo, você faz o estudo e os preletores trabalham. Temos, agora, por exemplo, setembro, nós temos de 1º a 7 de setembro, atividades referente à Semana da Paz. Porque a Seitonoye busca a paz através do amor, através da gratidão. E uma das
um dos focos maior é a natureza, né? O meio ambiente. Então, a gente trabalha a Semana da Paz e do meio ambiente. As revistas, elas são de grande importância, né? Tem algumas aqui. As pessoas podem receber essa revista? Pode. Essa revista, ela tem um custo de R$2. Hoje é R$2, custa essa revista. Vocês estão vendo aí a Pomba Branca, é uma revista mais direcionada às mulheres, onde fala de educação dos filhos, do mundo, né, do lar mesmo. Tem o mundo ideal, que é mais para os jovens, aí tem tudo sobre vida social, vida financeira, vida econômica, tudo que a vida geral mesmo das pessoas. Tem a fonte de luz, que você mostrou primeiro aí. A fonte de luz é para justamente mostrar essa luz que o homem tem inerente a ele, que é o Deus interior, e através disso você pode viver melhor se você faz uso desses atributos de Deus, que para a Seitonoye é sabedoria, vida, amor, provisão, alegria e harmonia. São atributos que Deus já nos deu e Ele ajuda a gente a manifestar isso a partir do momento que a gente acredita que com Ele tudo é possível. O homem não tem força, nossa força própria é pequena, né? Então, se a gente acredita que Deus está com a gente consegue viver melhor. Pois é, mas Carlos, a gente sabe que existem algumas regiões no Brasil em que as manifestações afro-brasileiras, aí vem Umbanda, Candomblé e, né, vários segmentos, são mais fortes. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente sabe que é muito forte, na Bahia, né? Em Diamantina, existem muitos templos ou terreiros, como se costuma chamar? Na verdade, não. Na verdade, não. Inclusive, eu não trabalho, vamos assim dizer, né? Eu tenho como filosofia de vida, como minha religião a Umbanda. Às vezes fazemos algumas reuniões, alguns amigos. No entanto, a Umbanda, o próprio nome já diz tudo, que vem do tronco tupi, a Umbandã, que significa união das leis divinas. Então, em qualquer momento em que se fale de religião, de paz espiritual, de buscar equilíbrio espiritual, como aqui agora, por exemplo, estamos falando de Umbanda. Estamos tendo um momento a Umbanda, uma união das leis divinas. Agora, essa questão da Umbanda, na Bahia, por exemplo, a Umbanda é praticamente inexistente, né? Predomina o Candomblé. O Candomblé. Em Minas, eu acho que fica bem equilibrado o Candomblé e a Umbanda. E em Minas, realmente há uma discriminação em muitas regiões da Umbanda. Dizem que é uma religião que não tem fundamentos, dizem que é uma religião que mistura demais. Na verdade, isso ocorre pelo principal fato, e que, na verdade, é o que nós buscamos, de não haver alguém controlando. Um único órgão controlador da Umbanda. Vocês têm de agir de forma X, porque isso iria contra a própria Umbanda, que seria equilibrar todas as ideias, todas as visões daquela coisa metafísica que muitos chamam de Deus, do arquiteto do universo, que é o princípio gerador de tudo. Para alguns interveniente, para outros não, ou para outros mais ou menos. Em Minas, eu creio que há sim um preconceito muito grande da Umbanda. Em Diamantina, também. É comum, quando me perguntam a minha religião, eu dizer que sou umbandista, muitas pessoas, você é macumbeiro? Na verdade, o macumbeiro é um tocador de flauta. É uma flauta chamada macumba, que até 1800 e alguma coisa, ainda próximo ao fim da escravidão, e logo depois, em 1900 e pouquinho, os negros ainda muito discriminados, eles subiam pelo Pelourinho tocando essa flauta, essa macumba. E as pessoas já olhavam, vem um macumbeiro. E faziam associação aos cultos afros. E todos os cultos afros passaram a ser chamados de macumba, né? Mas, na verdade, existem diversas... Mas você não é macumbeiro?
Infelizmente eu não toco flauta. Vamos lá, mais uma participação aqui junto com a gente. O Carlos Eduardo, no Bom Jesus. Carlos Leite, qual a sua opinião sobre os centros de Umbanda de Diamantina, que a gente estava falando? E também o Matheus, do bairro Bom Jesus. Carlos, onde fica o centro de Umbanda que você frequenta? Daqui a pouco eu te volto com a outra. Na verdade, eu já até respondi as duas, né? Eu não sei de outra pessoa que trabalha com Umbanda em Diamantina. E não sei de nenhum centro umbandista. Parece que já houveram centros anteriormente. Mas, como eu disse, as pessoas elas têm medo de dizer que frequentam ou que são umbandistas. Elas são em quatro paredes. E como já foi citado há pouco, nós vivemos em um estado laico. Não existe religião predominante. Então não há por que esconder uma coisa que não é delituosa e nem vexatória, né? Então, em Diamantina, eu não tenho centro, como diz, mas muitos dizem tenda, muitos dizem terreiro, muitos dizem casa, assim como as graduações de Umbanda. Na minha linha, é Babalorixá. Para muitos é mestre, para alguns pais de santo. Então, eu não tenho um ponto fixo, né? Uma casa de trabalho, uma infraestrutura. Não trabalho. Você se considera Babalorixá, pai de santo? Na minha linha, Babalorixá, que é o termo que nós usamos, que na verdade significa pai da força de cabeça, aquele que explicará aos seus filhos como funciona a dinâmica da religião. Bom, tem mais uma participação, né? Junto com a gente aqui, está acessando o nosso site, tvvalinete.com.br, o Heitor na Vila Operária. Qual a diferença entre Umbanda e Candomblé? Bom, é difícil, até porque tem várias nações de Candomblé e várias ramificações de Umbanda. Mas, na verdade, o que diferencia, eu creio, do Candomblé ser um pouco mais fechado e a Umbanda mais aberta. Em questão de quê? Em questão de discutir, né, de falar sobre. O Candomblé, ele trabalha muito com a questão dos dialetos. Então, fechado por isso, porque não é ao acesso de qualquer um compreender. E a questão da camarinha, que as pessoas têm coisas fantásticas a respeito, né? Inventam, veem coisas terríveis. E, na verdade, é um momento de reflexão dentro do Candomblé, para que a pessoa aprenda sobre o seu orixá, sobre a sua dança, sobre as comidas, sobre as itons e diversas coisas. A Umbanda ela é aberta porque nós não usamos muito dialetos. Os termos africanos, dialetos africanos. Exatamente, né? Os dialetos africanos. Nós não trabalhamos muito em cima de danças ritualísticas, dos toques em especial, como no Candomblé. Então, eu diria que o ritual é diferente, porém as origens são as mesmas, né, que são africanas. E no caso da Umbanda, indígenas também e diversas outras ramificações. Bom, falando sobre a liberdade de cultos. Hoje é o dia da liberdade de cultos, por isso estamos debatendo o nosso programa na noite de hoje e você pode participar desse debate acessando o nosso site tvvalinete.com.br ou pelo telefone 3531-1013. Voltamos em instantes.